Olá, graça e paz, estamos de volta. Depois de quase 2 semanas resfriado, quase que impossível de falar, estamos aqui para falar hoje sobre um assunto muito importante. Fica até o final. Quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu sozinho ou desconectado das pessoas, mesmo estando com pessoas ao seu redor? Na igreja, no local de trabalho, enfim, num departamento que você participa da sua igreja, da sua comunidade? Você já teve a impressão de que ninguém te entende de verdade? É sobre isso que eu queria falar. Hoje nós vamos falar sobre Trindade. Como assim, Roberto? Nós vamos falar sobre Trindade e o valor dos relacionamentos. Mostrar que o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele fundamenta o valor e a necessidade da comunhão, do amor e da vida em comunidade. A verdade é que nós fomos criados para o relacionamento. Porque Deus mesmo é relacional. E nós vamos pensar nisso, sobre a Trindade e o que ela nos ensina sobre relacionamentos. Então, muito bem-vindo, sou o professor e pastor Roberto Lopes, você está no Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Se você gosta de teologia, de Bíblia, esse canal é para você. Mas se você gosta ainda mais de entender as verdades de Deus para o seu dia a dia, cristianismo prático, você é muito bem-vindo. Esse canal é mesmo para você. Então, o que é a Trindade? Vamos começar explicando o que é a Trindade. A Trindade, ela, primeiro, é um dos fundamentos da fé cristã. É Deus sendo um só em essência, mas subsistindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma dessas pessoas plenas em si mesmo. E você pode dizer assim, complicou. Não são 3 deuses? Não, não são 3 deuses. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Cada pessoa plena em si mesma. E embora isso seja um mistério profundo, a Trindade não é um enigma teórico. Não, não é isso. Esse conceito, essa verdade, ela tem algo a revelar para nós que é muito mais perto da nossa vivência e do nosso dia a dia do que descobrir e entender com profundidade e na plenitude do conceito a palavra Trindade. Não é essa a proposta. A proposta é mostrar para nós, revelar-nos a natureza relacional de Deus. Vou repetir isso aqui, presta atenção. A proposta não é que nós compreendamos o mistério desse relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade, que um só Deus é descrito nas Escrituras, um só em essência. O fator aqui a se considerar é que a natureza relacional de Deus. Antes de criar qualquer coisa, Deus já vivia em perfeita comunhão e relacionamento. Esses 3 se relacionando, e isso não foi criado, o relacionamento, essa proposta, não foi criada conosco. Então, você pode considerar, Deus criou ou pensou na ideia de relacionamento quando criou o homem para se relacionar conosco. Não é isso. O relacionamento não foi algo criado a partir da criação do mundo, a criação do homem. O relacionamento sempre existiu em Deus. Então, esse é um aspecto, o aspecto que nós precisamos compreender. Então, Trindade tem a proposta de revelar a natureza relacional de Deus. Esse é o ponto, ok? Segundo aspecto que a gente precisa pensar aqui. Quando Deus, que já vive esse relacionamento, ele cria o ser humano, a partir de Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso diz para mim e para você que nós fomos criados à imagem de um Deus relacional. E, sendo criados à imagem de um Deus que é relacional, logo nós
Fomos feitos para se relacionar, amar e viver em comunhão, entre tantas outras coisas. Mas isso é uma necessidade. Por isso, quando você se sente sozinho ou desconectado das pessoas, essa impressão de que ninguém compreende, ninguém entende de verdade, o sentimento que está ali é solidão, é estar desamparado, não estar conectado com o outro. E a solidão nos machuca exatamente porque ela fere a essência com que nós fomos criados. Essa nossa essência relacional, ela não está acontecendo e por isso é tão ruim, é tão dolorosa, é tão incômoda. E aqui a gente precisa entender que é porque fomos criados para o relacionamento. Individualismo não é algo bíblico, pelo contrário, é antibíblico. Uma certa vez um professor me disse que ninguém é ilha, nenhum ser humano é ilha. Para viver isolado, ele precisa se conectar, ele precisa se relacionar. Ninguém foi criado por Deus, ninguém foi feito para viver sozinho, espiritualmente, emocionalmente e socialmente. Pelo contrário, viver isolado, isso traz problemas para as nossas emoções. Se nós não desenvolvermos habilidades sociais, nós não vamos conseguir se relacionar. E isso é algo que nós precisamos aprender, porque fomos criados para o relacionamento. E Jesus mesmo orou em João 17, verso 21, para que todos sejam um, orando pelos seus discípulos e por aqueles que creriam nele no futuro. Ele está orando para que todos sejam um, para que haja unidade, para que haja esse relacionamento. E ele diz, a exemplo, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Está falando desse relacionamento. Então a unidade da igreja reflete a unidade do Deus triuno. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado na manutenção, preservação e na construção da comunhão, desse relacionamento mais próximo, mais profundo. E aí você pode me perguntar, Roberto, tá bom, eu mais ou menos que entendi. Eu entendi que o conceito de trindade é para expressar a importância e o valor relacional. Ok, é isso mesmo. Eu já entendi que eu fui criado para o relacionamento. Exato. Inclusive, a nossa identidade, ela está construída a partir do outro. É quando eu observo o outro que eu vejo semelhanças ou diferenças que eu me torno um indivíduo único. Quando Adão vê a sua esposa, a sua mulher, Eva, ele diz, esta é osso do meu osso. Você vai lembrar que antes ele observou na natureza que não havia nada, nem ninguém semelhante a ele, parecido a ele. Todos os outros animais tinham seus pares, ele não. É a partir do outro que se identifica a si. Então, você está entendendo corretamente, é isso mesmo que a gente quer propor aqui, mas a pergunta é como isso muda a forma de viver. Bom, nós temos 3 verdades aqui. Primeiro, a Trindade nos ensina a valorizar os relacionamentos. Essa vida que a gente costuma dizer, né? Eu estou na correria, essa vida com pressa, uma vida com frieza nos relacionamentos, onde coisas são mais importantes do que pessoas, tarefas e agendas são mais importantes do que indivíduos. O isolamento, ele não combina com o Deus que vive eternamente em comunhão. Então, primeiro, a Trindade nos ensina a valorizar os relacionamentos. Segundo, a Trindade nos chama para amar com humildade, para olhar para o outro. Você vai perceber no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, você verá isso de forma muito clara, que o Filho glorifica o Pai.
Tudo que ele faz para que o Pai seja glorificado. O Espírito Santo exalta o Filho. Deus, por sua vez, honra o Filho, dando a ele, colocando sobre seus ombros, todo o governo, toda a autoridade, todo o domínio, no céu, na terra e debaixo da terra. Você verá isso em Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Trindade nos ensina a nos relacionarmos em amor e em uma atenção para com o outro. Amar com generosidade, buscar o bem do outro, se preocupar com o outro, sem buscar nosso próprio espaço, a nossa própria glória, sem buscar a nossa própria honra. Não, a Trindade nos ensina a olhar o outro. Esse modo relacional de se importar. Terceira verdade, a comunhão cristã não é uma opção. Se a Trindade vive um relacionamento eterno, a comunhão cristã não é uma opção. Pertencer a uma igreja, a uma comunidade, a um grupo de discípulos de Jesus, não é uma sugestão. Ela é antes uma obrigação. Mas eu queria colocar de outra forma. Ela é a expressão da fé em Deus. Não basta ter Deus no coração e assistir o culto online ou viver como um desigrejado. A fé, ela se vive, se manifesta. Essa fé em Deus, ela se manifesta no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é em comunidade, é em família, é na intercessão uns pelos outros, é no interesse a partir de uma generosidade em saber como o outro está, é no discipulado de ensinar e ser ensinado, suportar e ser suportado, amar e ser amado. A comunhão cristã, ela é essa expressão de fé em Deus, que é um Deus relacional. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, e queria que você considerasse isso. Como estão os seus relacionamentos? Que tipo de relacionamentos você tem cultivado? Ou você é daquele que diz assim, eu sou mais da minha, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de me isolar. Se você é um cristão nascido de novo, você vai, se é um leitor das Escrituras Sagradas, e eu espero que você seja, você vai ver algo no Novo Testamento chamado mutualidade. Por dezenas de vezes aparece a palavra uns aos outros. Então, esse viver solitário, esse viver à margem, não é bíblico. Não agrada a Deus, não é a vontade do Senhor, como o próprio Jesus orou. Se você ler textos como Atos 2, verso 42, você perceberá que os irmãos viviam perseverando na comunhão entre eles, nesse relacionamento. Então, pense como estão os seus relacionamentos, se você tem dado essa abertura para aprofundar, de tal forma que você tenha amigos, que você tenha companheiros de caminhada. Talvez você precise hoje considerar se reconciliar com alguém. Sentar, ter um tempo de mesa, para um café, um almoço, sei lá, uma refeição, ou apenas um suco para acertar essa caminhada junto. Ouvir e falar aquilo que impediu a construção de um relacionamento. A igreja, ela dá para gente esse ambiente de aceitação, ambiente de acolhimento, ambiente de cuidado, de valor. Nós precisamos disso. Viva com fé. Viva essa fé de um Deus relacional como um reflexo de Deus, que vive em perfeita comunhão desde sempre. Se você é uma pessoa que, ao longo da sua caminhada cristã, tem acumulado vários atritos, várias situações de desentendimento, repense
seus comportamentos, suas posturas, sonde seu coração. Procure perceber se não está faltando habilidades sociais, se não está faltando desenvolver um pouco mais desses recursos para um bom convívio. Sabe por quê? Porque a Trindade não é só uma doutrina, não é só um conceito teológico. Essa verdade de um Deus que se relaciona é um modelo de vida proposto para o cristão. Não é uma opção, não é uma sugestão. Gênesis 1, 26, João 17, 21, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, 1 João 4, 8 ou Atos 2, 42, como eu citei aqui, mostram pra gente que nós precisamos entender, valorizar e nos posicionarmos a promover relacionamentos profundos. Então busque comunhão genuína com a sua igreja. Se você não está na igreja ainda, busque uma igreja local, um lugar onde você possa desenvolver essa expressão de fé em um Deus que também se relaciona entre si e conosco. Procure irmãos que vão te apoiar, porque caminham na mesma fé, nos mesmos valores, nos mesmos princípios, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. E valorize o tempo com as pessoas, com a sua família, com os irmãos, com os amigos. Quando você estiver nesse momento, lembre-se. E eu oro para que o Espírito Santo te lembre. Quando você estiver com um grupo, com uma, duas ou mais pessoas, que você seja lembrado. É a expressão, é o reflexo. Isso aqui é o reflexo do Deus relacional. Cuidado com as redes sociais. Estudos recentes apontam que os brasileiros gastam, em média, 3 horas e 40 minutos nas redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. E nós não estamos falando, esses estudos apontam, não usando essas plataformas como trabalho, como plataformas de trabalho, de prestação de serviço. Não, é apenas de entretenimento. Ou seja, nós temos aí de 24 horas, quase 4 horas do nosso dia sendo roubado, em vez de nós cultivarmos relacionamentos, amizades, companheirismo. Valorize isso. Pratique o amor sacrificial, pratique a humildade e um espírito de servo, que se importa com o outro. Que é exatamente essa combinação, amor, humildade e serviço. É a expressão que nós vemos entre as pessoas da Trindade. Se esse vídeo tem te ajudado, se ele falou o seu coração, te trouxe conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus, eu queria pedir algo para você. Deixa aqui o seu comentário. Escreva para a gente. Nós precisamos e queremos melhorar. Dê-nos o seu feedback. E vamos começar abençoando os nossos relacionamentos a partir de hoje. Se você acha que alguém pode gostar ou ser abençoado com esse vídeo, poucos minutos aqui, você encaminhe para alguém. Seja uma bênção para as pessoas que Deus conectou contigo. Manda lá para o teu departamento, onde você serve na igreja local, para o seu líder, para os seus irmãos de fé. Que Deus te abençoe. A minha oração é que sejamos um. Todos nós em Cristo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.